5h03, boa tarde a todos e boa tarde, Gabriela Maier. Boa tarde para você, Douglas Santucci, para você também que nos assiste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo se você chegou agora, justamente sobre esse último destaque que a gente trouxe, que a gente começa falando hoje. A gente volta a falar sobre a escalada da tensão e da violência entre palestinos e israelenses. Para entender um pouco melhor o que está acontecendo, a situação dos israelenses, a gente conversa agora com Alon Lavie, cônsul-geral de Israel em São Paulo. Muito boa tarde ao senhor, muito obrigada por atender aqui o Band News TV, conversar com a gente. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Gabriela e toda a audiência. Bom, a gente tem até agora a informação de que há pelo menos 3 israelenses e 28 palestinos mortos. O premier Benjamin Netanyahu diz que vai intensificar os ataques contra o Hamas. A gente pode esperar um aumento ainda maior na violência nos próximos dias depois desses ataques? Infelizmente, parece que sim. Parece que o grupo terrorista do Hamas decidiram de intensificar a violência na região. Agora mesmo, quando estamos falando, eles continuaram a lançar a centro de Israel, a Tel Aviv, e toda a região de Tel Aviv, 70 de foguetes. Você mencionou o número de 250, mas já falamos sobre mais de 800 foguetes que foram lançados desde o sul de Israel até cidades mais norte de Tel Aviv. Então, infelizmente, parece que sim, a violência vai continuar. E como o governo israelense tem feito esse planejamento das respostas aos ataques do Hamas para que não haja mortes de civis? Como é que é feita a organização disso nesse momento? O Hamas ontem falou na morte de crianças, hoje teve o ataque que derrubou um prédio residencial, atingiu um prédio residencial, que ainda que funcionasse escritórios do Hamas, há pessoas trabalhando ali. Como é que isso é calculado? Sim, sem dúvida que os vídeos são complicados para ver e entender, mas a realidade é que Israel anuncia até as pessoas que moram nestas áreas de sair. E fazemos isso de maneira digital, até mandar mensagens para pessoas, e também tem um processo onde mísseis só de som estão lançados para anunciar às pessoas de afastar desta região. Israel também está pedindo, de uma maneira aberta, afastar das áreas onde Hamas está atuando. O que está acontecendo? Que os terroristas de Hamas fazem dobro crime de guerra. Eles estão lançando foguetes contra civis em Israel. E o outro crime que eles fazem isso dentro da população civis do Gaza. Eles estão escondendo entre as pessoas de Gaza. É muito complicado. Israel faz muito trabalho para não causar feridos e mortos entre a população civil, mas é muito, muito complicado porque Hamas está lançando estes mísseis dentro de escolas, dentro de bairros onde pessoas morrem, estão morando, e é muito, muito complicado de fazer isso. É realmente impressionantes essas imagens que a gente acompanha e essa expectativa, né, muito triste de que os ânimos ainda fiquem piores. É importante, cônsul, explicar nesse momento 2 pontos importantes também. O Dia de Jerusalém e o fim do Ramadã. Eles também ajudaram, né, neste aumento da violência na região. O tempo, o timing, como se disse, foi apoiado pelos estes 2 dias importantes para os muçulmanos e para israelenses, mas ao final Hamas decidiu de criar esta onda de violência quando ontem Hamas lançou foguetes contra Jerusalém, o lugar mais sagrado para o cristianismo, o lugar mais sagrado para o judaísmo e o lugar terceiro mais sagrado para muçulmanos. E o mesmo isso, Hamas lançou foguetes contra Jerusalém, tomando em risco a população muçulmana também. E esta decisão é muito clara que Hamas quer incitar violência, e toda a violência que vimos na última semana foi planejada pelo Hamas, e ele executou uma política de violência e de ódio.
Não é a primeira vez, né? Eu falei agora há pouco sobre o número de mortos. Em outros conflitos, a gente já teve essa diferença significativa no número de mortos entre os palestinos e no número de mortos entre os israelenses. O senhor considera que a resposta de Israel é proporcional? Não pode comparar, porque Israel está investindo dinheiro para proteger sua população, onde Hamas está investindo dinheiro para causar mais mortos no lado israelense. Em Israel, nós construímos casas e abrigos onde Hamas está construindo foguetes e túneis de ataque contra Israel. Israel está protegendo a população, onde Hamas está lançando foguetes dentro da população. Até terço dos foguetes do Hamas caíram dentro da faixa de Gaza. Muitos falhos de lançamento e muitos foguetes caíram na faixa de Gaza. Então, eu acho que não pode comparar, mas sim pode comparar uma coisa. Israel não quer, e como representante do governo estou dizendo isso de uma maneira muito clara, não queremos uma pessoa não envolvida que vai ter ferido ou morrer neste conflito, onde Hamas quer mortos dos civis de israelenses. Ele está lançando por cidades, não por bases militares, ou por ônibuses, por escolas, por creches de crianças. Então, é muito complicado de comparar e nós esperamos que Hamas vá parar de atuar desta maneira. Agora, cônsul, a gente vê aí essas ações já durante esses dias e qual é a expectativa, né, de duração, né, o que fazer, o que pode acontecer, né? Existe alguma expectativa para que a tensão seja reduzida? Agora não posso falar sobre a expectativa. O primeiro-ministro anunciou que vamos reagir de uma maneira dura contra Hamas, porque não podemos que mais de 1 milhão de mais de quase 2 milhões de cidadãos israelenses serão sob fogo e dentro brigos por estes foguetes. Então, nós fazemos tudo o que possamos para parar esta violência do Hamas, mas precisamos lembrar que Hamas começou com isso e tudo pode finalizar quando eles param esta violência e param de lançar foguetes contra civis israelenses. É uma ação que eles fazem e eles podem parar isso, e a esperança que este grupo terrorista vai parar com isso. E também pedimos à comunidade internacional para pressionar eles para parar com esta violência. Ainda que os ataques propriamente tenham partido do Hamas, há uma reclamação por parte de uma comunidade maior palestina, não só em relação à postura de Israel com os muçulmanos no Ramadã em Jerusalém, mas também em relação à ocupação de territórios que Israel considera israelenses e palestinos, enfim, territórios que são disputados, né, que os palestinos consideram uma ocupação e os israelenses consideram um território de Israel. Há uma possibilidade de revisão dessas políticas para que a gente possa falar em uma política de paz a longo prazo? Sem dúvida que sim. Há 8 meses, se vocês conversaram comigo sobre acordos de paz no Oriente Médio, ninguém pode imaginar que Israel tem acordos com países árabes como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, etc. E sim temos. E este soco aconteceu nos últimos meses. Então, sem dúvida que sim, podemos promover paz, mas podemos promover paz quando não tem violência. Não podemos fazer isso com um grupo terrorista que nega o direito de Israel existir. E algo um pouco diferente e complicado para um brasileiro que sempre vive num paz, falar sobre que Israel vive com vizinhos que não querem Israel existir, e algo muito complicado. Então, sim, sem dúvida podemos promover a paz, como já Israel fez com alguns países árabes, e queremos fazer até mais com outros países árabes, mas este não pode promover paz com violência, só com paz.
Agora, há uma grande parte, aí, pelo menos, né, pelo que a gente recebe de informação, por meio de redes sociais e assim por diante, de que o ministro da Defesa, né, disse que manteve uma série de discussões, de avaliações, né, de situação com oficiais de defesa e a liderança mesmo de Gaza. Nisso também há alguma esperança de um diálogo efetivo em relação a essas ações? Não dialogamos diretamente com Hamas, mas sempre tem países e órgãos que podem facilitar este processo. Então, nós queremos parar esta violência e nós pedimos à comunidade internacional pressionar Hamas para fazer isso, mas ao final, infelizmente, um grupo terrorista e eles que incitam violência e agora continuam com este caminho de violência. Enquanto a gente conversa aqui, tem equipes nesse momento, né, equipes de resgate que trabalham lá em Israel, no local em que pelo menos 130 mísseis foram lançados em resposta ao ataque aéreo que a imprensa palestina acredita ter sido provocado pelos israelenses e que derrubou um prédio em Gaza. Pelo menos uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas. Essas são as imagens que a gente vê aí dessas equipes trabalhando. Queria perguntar ao senhor, por fim, como é possível pensar em uma solução ou se é possível pensar em uma solução de curto prazo. A gente sabe que a gente está falando de um conflito histórico, de nenhuma maneira a gente quer propor aqui uma solução leviana, né? Mas de que maneira a gente pode iniciar, dar um primeiro passo para que haja razoabilidade nas discussões, para que haja proporcionalidade nas ações. Ainda que o senhor tenha falado que não é possível comparar, é inevitável a gente observar que há sempre uma diferença muito grande no número de feridos e de mortos de um lado e de outro. Também há uma diferença muito grande no poderio bélico dos dois lados. Como é que a gente pode dar um primeiro passo? Porque alguém vai ter que ceder. Bom, claro, mas outra vez, quando uma organização terrorista lança dentro de população civis a outra população civis, não podemos, ninguém ou nenhum país no mundo pode não reagir para estas ações. Agora, nós, Israel, em 2005, saímos completamente de Gaza, não tem ocupação em Gaza, de nada, não tem um cidadão israelense dentro da faixa de Gaza. Então, Israel já fez a primeira etapa, como você mencionou. E em 2005, saímos completamente de Gaza, tirando todas as comunidades judaicas que estiveram dentro da faixa de Gaza para deixar Gaza para ser controlado 100% pelos palestinos. E o que aconteceu, infelizmente, foi que em 2007, Hamas tomou controle de uma maneira agressiva a faixa de Gaza e se tornou a faixa de Gaza como um país de terrorismo, um estado de terror. Então, a única coisa para fazer agora é parar a violência. Israel é um país que sabe como fazer isso e já mostramos que podemos parar, usar o força quando o outro lado pode garantir que vai parar também. Então, se você me pergunta, sim, podemos parar isso quando Hamas para completamente o uso de força e violência contra Israel. No dia depois, uma hora depois, toda esta violência vai parar. Está aí, muito obrigado então pela sua entrevista. Gabi, mais alguma coisa? Não, ia só encerrar também, agradecer ao cônsul pela presença e pela conversa aqui na Band News FM. Muito obrigado, cônsul Muito geral obrigado, então, de Israel Douglas em São Paulo. e Gabriela. Obrigado. Obrigada. Obrigado, até mais.